Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então. Cristo, te amo, tu és minha luz, eu te agradeço.
Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, uma boa noite para você. É um privilégio poder estar com você nesse momento para compartilhar a palavra de Deus. O dia hoje é um dia perfeito, perfeito por alguns aspectos. O primeiro dele é porque você separou esse momento para ter um encontro com Deus, para louvar o nome dele. E o segundo motivo é porque você separou esse momento para ter um encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela transforma vidas. Por isso que nesse momento eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, deixá-la pertinho de você, mas eu quero convidar você também a abrir o seu coração. Quando abrimos o seu coração, a palavra de Deus ela entra e ela traz uma transformação que nenhum ser humano, nada pode trazer a cada um de nós. Eu quero agradecer também o privilégio de ser convidado aqui pelo pastor Alejandro e pelo pastor Fernando Lorca. É muito bom estar atendendo esse distrito aqui, o distrito da Barra da Tijuca, uma igreja animada, uma igreja que tem aproveitado as oportunidades para pregar o evangelho das mais variadas formas possíveis. Então isso é muito bom e é um privilégio, um prazer poder estar com vocês aqui nesse momento. E é muito bom também que quando é gravado um sermão, a gente sabe, né? Ele chega aos corações das pessoas que acompanham naquele momento, mas acaba chegando aos corações de muitas outras pessoas. Eu dei boa noite aqui, por exemplo, mas você sabe, tem gente que vai estar acompanhando essa mensagem daqui a alguns dias pela manhã, quem sabe ligou o seu celular lá, acessou alguma rede social, vai acompanhar a mensagem. Alguém que esteja no trabalho também pode acompanhar essa mensagem também, e nós entendemos que através da tecnologia a palavra de Deus começa a ser pregada e ela vai além das portas, das paredes da nossa igreja. Que bom, né? Louvamos o nome de Deus por isso. Também fico feliz em saber que durante esses dias, esses últimos domingos, aqui na Igreja da Barra, vocês têm estudado o livro de João e estudado alguns aspectos do livro de João. O livro de João é um livro bastante interessante do Novo Testamento e eu tenho para mim que é o meu livro preferido, sem dúvida nenhuma. E hoje nós vamos estudar uma história que também está no livro de João, lá no capítulo 9. Mas eu queria, assim, só para a gente contextualizar um pouquinho o livro de João, você já deve ter estudado isso nas outras semanas anteriores, alguém deve ter falado com você, os outros pregadores apresentaram um panorama geral do livro de João, mas quem sabe acho que é interessante a gente reprisar aqui, falar alguns detalhes, porque você sabe que o livro de João, ele foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, o último livro dos Evangelhos ali. Ele deve ter sido escrito por volta do ano 95 e ano 100 ali, depois de Cristo. Uma curiosidade também é que o propósito do livro de João é um propósito bastante específico. Ele quer deixar bem claro ali que Jesus Cristo, ele é Deus. Você sabe, cada evangelho tem um propósito. Mateus, por exemplo, ele quer escrever para judeus ali. O livro de Lucas, por exemplo, quando Lucas escreve, é o livro que mais apresenta estrangeiros. Lucas queria dizer que o evangelho não era só para judeus, servia para estrangeiro também. Agora João, ele trabalha mais essa temática que o Cristo, ele é Deus. E ele apresenta no livro de João alguns sinais que representam que Jesus, ele é o próprio Deus. Logo no início do livro de João, capítulo 1, verso 1, você percebe ali, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio. Então vem comentando ali para você entender que esse Jesus, ele era Deus, ele continua sendo Deus. Ele queria explicar isso para as pessoas daquela época, e por isso que esse evangelho é um evangelho bastante interessante também. Um outro aspecto do evangelho de João é que muitas histórias que encontramos em João, nós não encontramos em nenhum outro evangelho. De fato, a história da vida de Cristo é uma história riquíssima. Por exemplo, quando você vai no livro de João, lá no final, você vê o próprio apóstolo dizendo o seguinte, olha, muitas outras coisas aconteceram na vida de Jesus, só que se fôssemos escrever todas, não caberiam nos livros. Então João ali, ele pegou e selecionou pelo Espírito Santo alguns milagres, que nesse livro ele vai chamar de sinais. São 7 sinais. E se a gente avançar aqui, nós vamos fazer uma recapitulação dos sinais que vocês já estudaram. Nós percebemos que o primeiro sinal ali é a transformação da água em vinho, no livro de João, capítulo 2. Nós percebemos também o segundo milagre, é a cura do filho do oficial do rei. Jesus ele cura ali, é interessante aquela cura, porque ele nem chega a tocar na pessoa, e ele elogia aquele oficial do rei também. Nós percebemos ali a cura do paralítico no tanque de Betesda. Vemos Jesus trabalhando naquela situação, é um outro milagre. A multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos também no livro de João, é um outro milagre. Também vemos Jesus caminhando sobre o mar
para salvar os seus discípulos. Ali nós vemos o quinto milagre. O último milagre é o milagre da ressurreição de Lázaro. Nós percebemos nesses milagres, como eu falei no início, eles são, na verdade, sinais. Um sinal, você está acostumado, sinal de trânsito, semáforo, por exemplo, quando ele está em vermelho, ele está sinalizando, mostrando alguma coisa que vai além daquele sinal. Você não pode ultrapassar. Então, os sinais no livro de João, eles apontam para o propósito do livro, dizer realmente que Jesus é Deus. Ele não está preso às leis da natureza, ele está acima das leis. Por isso que ele caminha sobre as águas, por isso que ele cura alguém só falando, mesmo sem tocar. Por isso que ele ressuscita um morto, veremos isso na semana que vem, né? Um próximo pregador. E por isso que no milagre de hoje também, ele faz um cego de nascença voltar a enxergar. Esse livro é um livro fantástico, por isso eu quero meditar com vocês e eu quero convidar nesse momento para que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Mas antes de lermos, obviamente, eu convido você para fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para convidar o Senhor para estar presente aqui no nosso meio. Feche seus olhos aí e vamos orar. Querido e bondoso Pai que habita nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Que privilégio nós temos de estarmos aqui nessa noite, podendo te adorar, cantar hinos de louvor, mas também abrir a tua palavra para podermos estudar. Nesse momento quero suplicar, Senhor, venha tocar nos meus lábios, para que eu venha falar palavras que venham de ti. Ilumine a minha mente nesse momento. Mas da mesma forma, trabalhe no coração de cada uma das pessoas que estão assistindo essa mensagem. Que eles possam encontrar aqui uma mensagem que traga conforto, motivação e esperança ao seu coração. E pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, então você orou aqui, já pediu a presença de Deus, o Senhor se faz presente no nosso meio. E agora eu quero convidar você, abra sua Bíblia então, o livro de João, capítulo 9, a partir do verso 1, vem dizendo assim na minha Bíblia e na sua também. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você sabe que esse momento aqui, o dia que Jesus fez esse milagre fantástico, foi um dia de sábado. E era um dia de uma das principais festas dos judeus, a festa dos tabernáculos. E você sabe que naquele momento ali a cidade estava extremamente cheia, tinha muita gente circulando pela cidade. Você percebe também que nessa história, para a gente entender o contexto, Jesus está vivendo um momento assim muito delicado do relacionamento dele com os fariseus. Os fariseus já não suportavam mais Jesus. Se você pegar a sua Bíblia e você voltar um pouquinho algumas páginas, você vai perceber no capítulo 7 que os fariseus eles enviam alguns soldados para prenderem Jesus. E esses soldados vão prender Jesus. Só que quando eles chegam para prender Jesus, Jesus está pregando. Eu imagino o privilégio daqueles soldados, eles ouviram Jesus pregando. E quando eles ouviram o sermão de Jesus, eles não conseguiram prender Jesus. Ficaram aprisionados pelo sermão de Cristo. E a história conta que eles voltaram e quando encontraram com os fariseus, no capítulo 7, no versículo 46, quando os fariseus perguntam por que vocês não prenderam aquele homem? E eles respondem assim, responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Os soldados ficaram assim encantados com o sermão de Cristo. Eu fico pensando, meu amigo, minha amiga, nós às vezes acompanhamos sermões de seres humanos aqui nessa terra e nós gostamos, é fato. Tem muita gente que prega, a gente sente o Espírito de Deus trabalhando em nossas vidas no sermão, isso é verdade. Mas eu imagino o privilégio que nós teremos quando ouvirmos assim um sermão dos lábios de Cristo Jesus lá no céu, naquele sábado lá no céu, naquele domingo no céu, a gente vai ter a oportunidade de ouvir um sermão dos próprios lábios de Cristo. Aqueles soldados ouviram e eles disseram, nós não conseguimos prender aquele homem porque jamais ouvimos alguém falar como ele falou.
Então foi um sinal ali interessante, e os guardas eles voltam sem Cristo, passando um pouco no capítulo 8, os fariseus tentando assim pegar Jesus em algum erro, eles não conseguiam, eles prepararam uma cilada, levaram uma mulher que tinha sido pega em adultério, não um homem, só a mulher, e fizeram uma pergunta capciosa para Jesus. Perguntaram assim: mestre, e aí? Essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz para apedrejar, o que o Senhor nos diz? Se Jesus dissesse apedreje, eles diriam: olha, ele prega o amor, mas faz o contrário, né? E se Jesus dissesse o seguinte: não apedrejem, eles diriam: olha, ele está contrariando a lei de Moisés. Só que Jesus ali na sabedoria que ele é peculiar, ele é Deus, ele dá uma resposta, ele diz: você conhece a história? Ele fala o seguinte, ó: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O texto bíblico é claro, os fariseus vão saindo envergonhados, porque eles percebem que não tinham conseguido prender Jesus naquele momento. Se você avança um pouco mais, você percebe no capítulo 8 mesmo, no capítulo 8, você percebe no verso 58, Jesus antes, ele diz que ele é a luz do mundo. Isso é muito forte no livro de João. Mas depois, no capítulo 8, versículo 58, Jesus chega a dizer, interessante, que ele é o eu sou. Isso foi um escândalo para os fariseus. Porque você lembra dessa palavra eu sou, desse nome eu sou? Moisés tinha perguntado: Senhor, quem que eu digo que me enviou? Jesus fala o seguinte, lá no livro de Êxodo: diga que eu sou te enviou. Eu sou uma referência que somente o próprio Deus poderia utilizar. E ali Jesus ele diz para os fariseus: eu sou. Eles ficaram revoltados, chateados. Sabe, o temperamento, a paciência dos fariseus já tinha se esgotado com Jesus. E é nesse contexto que agora Jesus ele chega naquela cidade. Ele chega na cidade e quando ele entra na cidade, ele entra junto com os seus discípulos. Nós lemos aqui os versos, nós vamos avançar um pouco mais, mas no verso 1 você percebe que quando ele entra na cidade, os discípulos percebem aquele cego ali, e era um cego conhecido, sem dúvida nenhuma, era uma pessoa que estava acostumada a pedir esmolas aí, as pessoas da cidade conheciam aquele cego, e aí os discípulos perguntam para Cristo: mestre, quem pecou? E eles perguntam: será que quem pecou ali foi os pais dele? Ou quem pecou foi ele mesmo? Repare nessa pergunta, porque é um ponto interessante aqui. Na mensagem dessa noite aqui, eu quero abordar assim 3 aspectos desse sinal de Cristo Jesus. O primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês aqui, deixar bem claro, é que Jesus ele é a luz do mundo nesse mundo de trevas. Não adianta buscarmos luzes artificiais. Jesus é a luz do mundo. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus, ele também veio para mudar o conceito de muitos de nós. Às vezes somos influenciados pela cultura que nós estamos inseridos. Jesus ele veio para mudar isso na nossa mente também. E o terceiro ponto aqui é que a conversão, ela é um processo. Quando começamos a nos relacionar com Cristo, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas e começa um processo de transformação. No primeiro ponto que eu destaquei aqui, quando os discípulos entraram na cidade e perguntaram: Senhor, quem pecou ali naquela história? Será que foi o cego ou foi os familiares dele? Existia uma crença popular no meio dos fariseus. Eles acreditavam que todo o mal que acontecia tinha uma origem divina. Eles acreditavam o seguinte: olha, se alguém tivesse uma doença, era porque Deus estava punindo essa pessoa. E eles acreditavam também, eles iam além. Se alguém nascesse com algum problema físico, eles entendiam que ou os pais tinham pecado, ou aquele próprio indivíduo tinha cometido o pecado. Aí pensa comigo aqui, imagina só. Aquele cego, então, se ele cometeu um pecado, ele nasceu cego, ele cometeu o pecado aonde? Foi na barriga da mãe. Você consegue imaginar uma cultura dessa, um pensamento desse? Quem sabe ele deu um chute mais forte na barriga da mãe ali, né? Sei lá, e ela reclamou e foi anotado lá no céu, nos livros do céu, cometeu o primeiro pecado. Nós sabemos, é claro, que nós temos uma condição pecaminosa desde o momento que somos concebidos pelos nossos pais. Só que, na verdade, é fato de que nós não cometemos um ato pecaminoso na barriga da mãe, mas era uma cultura popular. Eles acreditavam nisso. Você repara só, no livro de Jó, por exemplo, você vê essa cultura bem clara. Os amigos de Jó contribuíram muito para a vida de Jó enquanto estiveram calados. Você sabe, quando eles abriram a boca, eles abriram para falar besteira. Porque eles expressaram ali o que a cultura da época acreditava, mas não o que a palavra de Deus deixava claro. Eu quero perguntar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo nesse momento. Nós estamos inseridos em um mundo que não tem como você estar distante de tudo que acontece.
Você não é uma pessoa isolada de tudo que acontece no mundo. Você sabe, a cultura está aí, influencia todos nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós não podemos permitir que o nosso relacionamento com Deus seja influenciado pela cultura dominante. Nós precisamos entender que o que tem que nortear a nossa vida cristã, as nossas crenças, precisa ser a palavra de Deus. Os discípulos ali estavam caminhando com Cristo, ao lado de Cristo, mas ainda assim eles acreditavam no que a cultura estava dizendo. Tem muita gente que tem tempo de igreja, caminha muito tempo na igreja, mas fica assim caminhando e norteando a sua vida pela cultura e não pela palavra. Agora, para sermos norteados pela palavra, precisamos ter intimidade com ela. Porque senão nós somos absorvidos, é isso, exatamente. O que você contempla, você acaba se transformando, é a natureza, é natural. E aqui os discípulos perguntam para Cristo, e Cristo começa a quebrar alguns paradigmas ali. Ele diz o seguinte, olha, nem ele pecou, nem seus pais. Que história é essa? Está tudo errado. Ele falou o seguinte, olha, isso tudo que vocês têm acreditado desde a infância de vocês, está errado. Eu vou explicar para vocês agora aqui, ó, não foi isso que aconteceu, vai se manifestar a glória de Deus na vida desse homem. Então você começa a perceber, o primeiro detalhe aqui é que Jesus, como eu falei para vocês, ele é a luz do mundo, mas ele veio para explicar para cada um de nós que a luz precisa ser ele. O que você tem colocado na sua vida como luz do seu mundo? Será que é seu emprego? Será que é a sua faculdade? Será que é seu casamento? Será que é isso que está norteando a sua vida? Não sei. Mas Jesus estava querendo deixar claro o seguinte, olha, eu sou a luz do mundo, eu estou guiando esse mundo, e não é assim que funciona não. E ele começa a explicar para os discípulos aqui, logo depois que Jesus ele começa a explicar, ele chama o cego, ele chega perto do cego, e aí começa a segunda parte da mensagem de hoje, eu acho interessante também, quando ele chega perto do cego, e o verso bíblico vem dizendo que ele deu a seguinte ordem no versículo 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. E o texto bíblico vem dizendo que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O verso anterior vem dizendo que Jesus cuspiu na terra, ele fez um lodo ali na terra e colocou aquela terra nos olhos do cego e ele deu a ordem para que o cego fosse no tanque de Siloé. Aquele cego ali, ele não pediu para ser curado. Você percebe isso, né? É um sinal curioso. Ele não pediu, ele não chegou até Jesus, não clamou por Jesus. Mas Jesus se aproxima daquele cego ali e ele começa a realizar o milagre e pede para que o cego vá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, o nome Siloé, você percebeu, o próprio texto bíblico deixa claro, significa enviado. E é curioso isso, porque a gente pode usar um jogo de palavras aqui, porque Jesus, no livro de João, ele quer deixar claro também que ele é o enviado de Deus. Ele é o próprio Deus aqui e ele manda aquele cego para o tanque de Siloé. Quando ele vai lá, ele se lava e o verso bíblico vem dizendo que ele volta vendo. Aquele que não enxergava antes, aquele que não tinha visão, ele começa a enxergar. Jesus traz luz para a vida de alguém que só existia trevas. Você imagina a vida daquele jovem. Ele nunca tinha enxergado na vida dele. Não era alguém que tinha perdido a visão depois de um tempo, que sabia como era o céu e daqui a pouco ele volta a ver o céu de novo, não. Mas pela primeira vez na vida daquele cego, ele estava vendo o céu. Pela primeira vez na vida daquele homem, ele estava vendo outras pessoas. E aquilo, sem dúvida, eu fico imaginando, amigos, aquilo foi um impacto na vida dele. Aquilo transformou a vida dele. E por isso que eu digo para você, quando você se relaciona com Cristo, quando você tem um encontro com Cristo, mesmo que você não tenha muita ideia que você está tendo um encontro com Ele, Ele se aproxima de você. É Jesus que chega perto do ser humano. É Jesus que vai salvar o ser humano. Não é você que se aproxima primeiro dele. Jesus se aproximou do cego. E quando ele se aproxima, ele transforma a vida daquele homem. Primeiro, fisicamente. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que Jesus ele quer transformar a sua vida. Jesus ele não faz uma gambiarra na sua vida, não. Não é aquela emendazinha, não, sabe? Assim, aquela costura que fica mal costurada. Não, quando entregamos a vida a Ele, ou quando permitirmos que Ele nos toque, Ele transforma a nossa vida por completo. Eu vejo isso nesse texto bíblico aqui, que é muito interessante. Mas depois que Jesus cura o cego, aí começa a última parte, eu quero ser bem sucinto aqui, mas na última parte dessa mensagem, nós percebemos ali que Jesus inicia o processo de conversão na vida daquele cego. Porque assim, o nosso relacionamento com Cristo, ele vai ser proporcional, ou melhor, nossa confiança em Cristo, a nossa visão de Deus, melhor dizendo, ela vai ser proporcional à nossa compreensão que a gente tem dele.
Se você tem uma compreensão equivocada, você vai imaginar um Deus cruel, um Deus tirano, um Deus malvado. Mas se você tem uma compreensão correta, dada não pela cultura, mas pela palavra de Deus, você começa a melhorar a sua visão de Deus e, consequentemente, isso vai trabalhando no seu processo de conversão. Isso funciona para você que é membro da igreja, batizado, você que, quem sabe, está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, quem sabe ligou na internet, aí eu não sei, mas funciona para todo mundo. É um processo. E você percebe que na vida daquele cego, quando ele é curado, ou ex-cego, né, quando Jesus pede para que ele vá no tanque de Siloé, é curioso, porque no versículo 8 vem dizendo o seguinte: então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Como eu falei, ele é um camarada conhecido, todo mundo conhecia. Eles perguntavam: não é esse o camarada que pedia esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se foram abertos os seus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Repare que nesse texto aqui ele diz o seguinte, quando perguntam para ele: quem fez isso para você? Ele falou: um homem chamado Jesus. Um homem. Na concepção daquele cego ali, um homem, claro, um homem diferente, poderoso, tinha feito alguma coisa com ele. Chegou, botou o lodo ali, ele foi. Então o primeiro conceito que ele teve ali, a primeira visão que ele teve de Jesus, é que Jesus era um homem. Mas é interessante o texto bíblico, e quando você vai avançando, a história é muito curiosa, porque logo quando você avança um pouquinho no versículo 13, ele vem dizendo o seguinte: levantaram, pois, os fariseus, ao que dantes fora cego, e era sábado, e o dia que Jesus fez lodo, ele abriu os olhos, vem dizendo ali. E quando você vai avançando um pouco mais, você percebe que no versículo 17, os fariseus perguntam assim: quem foi que fez isso para você? Ele chegou no templo agora. E aí, anteriormente, ele tinha dito: era o homem, um homem chamado Jesus, lembra? Mas aqui agora, no versículo 17, ele vem dizendo, no versículo 17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta, respondeu ele. Repare assim, o tempo daquele ex-cego, lá da conversa com as pessoas na rua, até o templo, conversando com os sacerdotes, ele diz o seguinte: olha, aquele homem não era um simples homem, não. Ele tinha alguma coisa diferente. O sacerdote pergunta: o que você acha dele? E ele fala o seguinte: olha, para mim, ele é um profeta, não é uma pessoa comum, porque somente um profeta poderia fazer o que ele fez. O verso bíblico é interessante porque a partir do versículo 18, você percebe os fariseus assim revoltados com a situação, contra fatos no argumento, mas eles ficam chateados. E aí chamam ali os pais do cego, ou do ex-cego. Os pais chegam, eles colocam medo nos pais. O verso bíblico é forte nisso. E quando eles intimidam os pais com medo dos fariseus, eles respondem o seguinte: olha, o meu filho era cego, nasceu cego. Quem curou ele, eu não sei, mas ele era cego. E chega um momento ali da história que os fariseus não sabem o que fazer mais, porque eles percebem que quanto o poder de Deus, não tem o que fazer. Não tem jeito. O Espírito Santo já estava trabalhando ali na vida daquele ex-cego. Os pais estavam com medo, é verdade, mas eles percebiam que Jesus já havia feito um grande milagre. No versículo 24, eles perguntam de novo, pela segunda vez, eles perguntam para o homem que havia sido cego. Ele diz o seguinte: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. E perguntam para ele: como que ele fez esse negócio em você? E aí o cego lá, pela terceira vez, ele fala o seguinte: eles perguntaram: quem te fez isso? Como que ele te abriu os olhos? E a partir desse momento, aquele cego que ele tinha uma visão, primeiro Jesus homem, depois um profeta, naquele momento, o cego ele se torna um evangelista. Você conseguiu entender um negócio desse? Pastor, como assim um evangelista? Porque naquele momento o cego, o ex-cego, de forma audaciosa, ele começa a pregar para os fariseus. Ele diz, é interessante que ele começa a falar o seguinte: ele fala: já respondi para vocês várias vezes. Várias vezes. Vocês querem ser discípulos de Jesus também? Os fariseus ficam revoltados. Que é isso? A gente não quer ser discípulo de Cristo, não. Nós somos discípulos de Moisés. Mas aquele cego ali, ele dá praticamente um estudo bíblico ali. No versículo 30, ele responde assim: nisso é de se estranhar. Vocês não conhecem esse Cristo? Vocês estando aí, sendo líderes religiosos,
Vocês não conhecem? E olha, eu só digo uma coisa, vocês podem não conhecer, mas eu digo uma coisa, eu era cego, mas agora eu estou vendo. Eu quero ler para vocês o texto aqui, ele falando assim, ó, no versículo 32 ele diz o seguinte: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, o ex-cego falou. Aí ele falou o seguinte: se este homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Olha que detalhe interessante, né? O ex-cego ele diz o seguinte: olha, desde quando existiu o mundo nunca aconteceu isso. Foi uma transformação na minha vida. E eu digo, esse homem, ele é um profeta e ele é de Deus, não é um profeta falso, não. Olha o processo de conversão. Ele é de Deus, porque se não fosse de Deus, não poderia ter acontecido isso. Olha para mim aqui, meu amigo e minha amiga, presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui agora. As pessoas podem questionar a sua vida espiritual em vários aspectos. Elas podem questionar as suas crenças. Se você crê na guarda do sábio, se você crê em qualquer outra coisa, as pessoas podem questionar. Mas as pessoas não podem questionar a transformação que o Espírito Santo faz na sua vida. Isso é impossível. O seu vizinho lá nunca, quem sabe, foi na igreja, você nunca deu um estudo bíblico para ele, nunca estudou a Bíblia para ele, nunca falou de Jesus para ele. Mas ele observa todo dia a forma que você trata a sua esposa. Ele percebe todo dia a forma amorosa que você cuida dos seus filhos. Ele percebe como que você se relaciona com ele, como você é simpático com ele. Sabe o que acontece, meu amigo e minha amiga? Você começa a pregar o evangelho com a sua vida. E esse é o sermão mais poderoso. Tem uma frase muito marcante que eu carrego comigo que diz o seguinte: pregue todo o tempo, se possível, com palavras. A maior parte do tempo nós pregamos sem palavras. Nós pregamos com a nossa vida. Aquele ex-cego ali começou a pregar com a vida dele. E aí, aquele momento ali, Jesus, ali o relacionamento com Cristo já estava em outro patamar. Ele fala o seguinte: olha, esse daí é de Deus. Ele é um homem de Deus, é um profeta, mas um profeta enviado de Deus. E os sacerdotes ficam revoltados. Eles expulsam aquele ex-cego da sinagoga. E você sabe, ser expulso da sinagoga naquele período tinha um significado poderosíssimo. Significava você perder o relacionamento com a sua comunidade. Você agora não tinha mais o senso de sociedade. As pessoas olhariam para você de lado. Significaria ser rejeitado. Mas aquele cego não queria nem saber disso, porque ele tinha encontrado o que era mais valioso na vida dele. O que importava para ele ser rejeitado pelo mundo, pelas pessoas, quando ele tinha encontrado Jesus Cristo? Quando você aceita Jesus na sua vida, as dificuldades podem se levantar. É verdade, elas se levantam. Mas olha só, quando você aceita Jesus na sua vida, você não perde nada. E tudo aquilo que Jesus tira da sua vida é porque essas coisas te fariam infelizes. Tudo que ele mantém na sua vida é para te fazer feliz. É o natural. E aqui aquele ex-cego sai. O versículo 35 é interessante que ele foi expulso. E a Bíblia vem dizendo que Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. E o versículo 35 vem dizendo assim: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou para ele. Você imagina esse encontro. Ele não sabia quem era Jesus, não tinha visto fisicamente, pessoalmente. E aí Jesus ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? Para que eu creia nele. E aí Jesus fala o seguinte, e Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Meu amigo, minha amiga, eu fico imaginando aquela cena. Eu fico imaginando aquele cego ali olhando aquele que tinha trazido cura, que tinha transformado a vida dele. Naquele momento ali, o cego, de maneira automática, vem dizendo no versículo 38, vem dizendo que então ele afirmou: creio, Senhor. E ele se jogou no chão e o adorou. Pastor, o texto bíblico não fala que ele se jogou no chão. Mas você sabe que culturalmente um judeu, quando ele queria adorar, ele se colocava com o rosto no chão. Exatamente, ele se jogava. E esse texto é poderoso porque é o seguinte: você sabe que na cultura judaica, um judeu não se ajoelha para ninguém, nenhum homem. Um judeu só se ajoelha para Deus. Aquele ex-cego tinha ouvido desde pequeno que ele só poderia se ajoelhar para Deus. Na hora que ele se ajoelha, se joga no chão e adora o Senhor publicamente na rua, num período de festa, ele estava querendo dizer para todo mundo assim, ó: eu creio que esse homem, esse grande profeta, esse homem de Deus, na verdade, ele é Deus.
Ele não tinha que se envergonhar naquele momento, todo mundo olhou para ele. Eu fico pensando, todo mundo olhando, ele se ajoelhando para um homem que as pessoas imaginavam, mas ele entendia que Jesus ali era Deus. E aquele cego que antes era cego fisicamente e que havia sido curado, agora ele completamente é curado espiritualmente também. Começa a cura espiritual nele, ele já tinha iniciado ali, mas ali chega no auge da cura espiritual daquele cego. Ele reconhece quem é Cristo. E quando, meu amigo e minha amiga, nós reconhecemos quem Cristo é na nossa vida, o resultado natural, ou a atitude natural, é nos prostrarmos e adorarmos. Não tem o que fazer. O ser humano, quando se depara com Cristo, com a glória de Deus, o que resta fazer é adorar. Não tem mais nada. Nós queremos adorar, nos jogarmos aos pés de Cristo. E aqui aquele cego fez isso. E é curioso a história, porque depois os sacerdotes chegam até Jesus, eles ficam chateados, não gostam daquela situação. Como é que você fez um negócio desse? Você agora está te adorando. Eles ficam chateados. E assim, eu quero chegar no final aqui com você, para você assim, prestar bastante atenção, porque nesse encontro de Jesus com os fariseus, agora ele dá uma aula que serve para cada um de nós nos dias de hoje. Porque os fariseus, eles chegam perto de Jesus, depois que aquele cego adorou, e vem dizendo o seguinte, versículo 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam, os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha que enigma aqui, né? Jesus fala o seguinte, olha, eu vim para esse mundo para trazer juízo, a fim de que os que não veem possam ver, e aqueles que veem se tornam cegos. Os fariseus questionam, falam o seguinte, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? E Jesus responde aqui, responderam Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Esse texto aqui, amigos, ele é impactante para mim, porque ele fala um pouquinho da autossuficiência do ser humano. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vim a esse mundo para trazer juízo. Para aqueles que não enxergam e que o mundo olha para eles e não dá atenção para eles, eu vou fazer com que eles enxerguem. Agora, aqueles que se julgam bons observadores, aqueles que enxergam o mundo da forma correta e imaginam isso, para que eles sejam cegos. Jesus está dizendo o seguinte, a sabedoria do homem aqui é loucura. Nós só conseguimos enxergar o mundo de verdade quando nós enxergamos pela ótica de Deus. E quando eu digo para você, quando nós enxergamos pela ótica da palavra, nós enxergamos o mundo como ele de fato é. Jesus, os fariseus ali, queria deixar claro para eles, olha só, enquanto vocês continuarem achando que vocês veem tudo, enquanto vocês continuarem achando que vocês não precisam de mim, vocês vão continuar cegos. Porque o primeiro passo para termos uma vida transformada por Cristo Jesus é reconhecermos que nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Nós não temos nada. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo aqui, ó. Já fechei a Bíblia aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui nesse momento de forma bem clara. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Jesus, ele quer fazer você enxergar o que você ainda não enxergou. Às vezes não sempre, nós recebemos grandes bênçãos de Deus. E temos dificuldade de reconhecer, é verdade? Nós não vemos essas bênçãos, não conseguimos enxergar. Chega assim, a gente fica pensando, poxa, o que Deus fez de bom na minha vida mesmo? O que eu tenho para agradecer? A gente fica em dúvida, porque não conseguimos enxergar as grandes bênçãos que Deus tem derramado. Tem o texto da senhora White que ela diz, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos o que Deus fez por nós no passado. Deus tem atuado na sua vida, só que Ele quer te ajudar nesse momento para que você possa enxergar as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Qual é o conceito que você tem de Deus aí? Será que você enxerga Jesus na sua vida como um homem, um grande homem no passado? Jesus histórico, né? Será que você enxerga Jesus como um grande sábio, um grande profeta? Ou será que você enxerga Jesus como um Deus da sua vida? Você pode falar, pastor, ele é meu Deus. Mas se ele é seu Deus, ele deve ser seu Senhor. E se ele é seu Senhor, você vive de acordo com os desejos desse Senhor? Ou você leva a vida do seu jeito? O pedido de Deus aqui nesse momento, o apelo nesse momento, é que você possa permitir, assim como eu também, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Que Jesus possa colocar o lodo que só Ele sabe colocar ali com a saliva dele e Ele possa curar cada um de nós da nossa cegueira espiritual. Que possamos ser curados e quando somos curados, o resultado natural é que fazemos a diferença na vida das outras pessoas.
E essa diferença ela acontece por quê? Acontece mesmo que você não fale, mas acontece porque as pessoas percebem que o maior sermão que o ser humano pode pregar é a transformação que o Espírito Santo fez na vida dele. Quantos aqui estão me ouvindo nesse momento, estão me vendo também, e gostariam de dizer o seguinte: Senhor, por favor, transforma a minha vida. Senhor, por favor, me faça enxergar o que eu não consigo ver. Senhor, por favor, transforma a minha vida e me faça ser um testemunho vivo para as outras pessoas. Você tem esse desejo? Feche seus olhos aí. Eu quero fazer uma oração com você. Querido e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque ao abrir a Tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Muito obrigado porque abrimos a Tua palavra e ao abri-la, nós entendemos que o Senhor quer abrir os nossos corações. O Senhor quer abrir a nossa visão espiritual. O Senhor quer nos ajudar a enxergar as maravilhas que o Senhor quer trazer na nossa vida. Eu não sei, Senhor, os problemas que cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão passando. Eu não sei se é uma luta familiar. Eu não sei se é uma questão espiritual. Eu não sei se é a cultura do mundo que tem influenciado a sua visão com relação às coisas de Deus. Mas nesse momento eu quero suplicar que o Senhor venha agir nas nossas vidas, venha nos tocar com o seu lodo e o Senhor possa nos curar fisicamente, se há alguma mazela física, mas que o Senhor possa nos curar principalmente espiritualmente, Senhor. E que nós possamos assim esquecer quem está do nosso lado, mas lembrar que nós temos que nos ajoelhar, nos prostrarmos a Ti, nos entregando completamente ao Senhor. Por favor, Senhor, trabalhe na vida de cada um de nós, mas desde já louvamos o Teu nome, porque sabemos que quando fazemos um pedido a esse respeito, o Senhor se inclina do Seu trono de graça, o Senhor nos ouve e o Senhor age poderosamente para transformar as nossas vidas. Nos dê um restante de noite ao Teu lado, na Sua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve